Cara, aquela prova tava muito fácil. Sim, principalmente aquela lá que falava sobre a diferença agrícola no mundo, né? Sim, a resposta era óbvio que era maquinário. O quê? Cara, o que tu botou? Eu botei que na Austrália tem os cangurus e eles afetam na plantação porque eles ficam pulando em cima. Cara, não viaja. Óbvio que sim. Na cara que era essa Viaja. resposta. Não. Ai, dá licença, né? Mas é Nada- óbvio que era essa resposta. Nada a Não. ver. Mas, gente, o que vocês estão falando? A gente tá falando sobre a questão da prova, a número 3. A Maju tá falando um negócio totalmente diferente que o meu. Como assim? Tinha que justificar a resposta. Ai, meu Deus. Gente, para de brigar. Vocês querem me deixar explicar o que eu desenho? Bom, mas antes de tudo, é importante saber como a agricultura começou e como chegou onde estamos hoje. Originalmente, a prática da agricultura foi desenvolvida nas proximidades de grandes rios, como Tigre, Eufrates, Nilo, Ganges e outros. Não por coincidência, foram nessas localidades que surgiram as primeiras grandes civilizações que se teve notícia, pois a prática da agricultura permitiu o desenvolvimento do comércio graças à produção excedente. Um dos momentos mais importantes do processo da evolução da agricultura ao longo da história foi, sem dúvidas, aquilo que ficou conhecido como a Revolução Agrícola. Podemos dizer que, com o passar do tempo, várias revoluções agrícolas sucederam-se, mas a principal dela ocorreu a partir da Revolução Industrial. O processo de industrialização da sociedade permitiu a transformação do espaço geográfico no meio rural, o que ocorreu graças à inserção de maiores aparatos tecnológicos na produção agrícola, permitindo uma maior mecanização do campo. Essa transformação materializou-se a partir do fornecimento de insumos à indústria para a agricultura, tais como maquinários, fertilizantes e objetos técnicos em geral. O desenvolvimento da Revolução Agrícola no mundo também esteve diretamente associado à expansão marítimo-colonial europeia, em que os povos europeus disseminaram as diferentes culturas pelo mundo por meio das plantations. No Brasil, o caso mais evidente foi a produção de cana-de-açúcar. É indispensável citar também um dos momentos marcantes da história agrícola no mundo, a Revolução Verde. No século XX, mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial, a evolução da agricultura conheceu um de seus patamares mais importantes, o que ficou conhecido como Revolução Verde. Trata-se basicamente de um conjunto de medidas e promoção de técnicas baseado na introdução de melhorias genéticas nas plantas e na evolução dos aparatos de produção agrícola para ampliar, sobretudo, a produção de alimentos. A introdução das técnicas provenientes da Revolução Verde permitiu um aumento em larga escala da produção de grãos e cereais, diminuindo sensivelmente a necessidade por alimentos em várias regiões da Ásia, África e América Latina. Muito embora a fome não tenha sido erradicada, uma vez que sua existência não se deve somente à falta de alimentos. O impacto no mundo foi tão amplo que o agrônomo estadunidense Norman Borlaug, considerado o pai da Revolução Verde, foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1990. Embora a Revolução Verde seja bastante criticada pelos seus impactos ambientais e pelo processo de concentração de terras que acompanhou a sua evolução, é inegável a sua importância para o desenvolvimento da agricultura no mundo. Além do mais, como extensão, ampliaram-se nas décadas posteriores as melhorias decorrentes da tecnologia no campo, como a biotecnologia e a introdução de sistemas de informações geográficas na linha de produção agropecuária, o que vem intensificando a elevação da produtividade. Mas então, quais são os diferentes meios agrícolas nos continentes desse enorme globo que chamamos de Terra? Na Europa, por exemplo, a base de sua economia agrícola é a contínua inovação dos processos, com um elevado desenvolvimento técnico e uma intensa mecanização de seus processos. Com isso, ela tem uma agricultura produtiva, sendo que maior parte de sua produção é consumida internamente. Existe uma grande variedade produtiva, de acordo com os climas do continente. A especialização regional é valorizada pelo sistema de redes comerciais que há entre elas. A agricultura europeia recebe incentivos, subsídios da União Europeia por meio da Política Agrícola Comum, PAC. Já na Ásia, a atividade econômica mais importante em termos quantitativos em todo o continente é a agricultura, especialmente o cultivo de arroz na região atingida pelas monções, e mais ao norte o trigo. Em áreas menos férteis é possível produzir cevada, milho e outros cereais. Merece destaque também os cultivos de fumo, chá, juta, algodão, pimenta e borracha. Seguindo na mesma região temos a África, onde a agricultura do continente apresenta-se sobre duas formas, a de subsistência e a comercial. A primeira é rudimentar, itinerante e extensiva, e a segunda praticada sobre a antiga forma de plantation, sistema introduzido pelos europeus durante o processo colonial.
Os principais produtos da agricultura de exportação são frutas tropicais como banana, a castanha do caju, café e flores. Na Oceania, a agropecuária ainda representa uma importante fatia da econômica neozelandesa, principalmente o rebanho ovino e a exportação de kiwi, além da pesca, da silvicultura, produção de peixes e frutos do mar, e do plantio e extração da madeira, exportadas principalmente para países asiáticos. Não podemos esquecer também da nossa grande potência continental, a América, que pode ser mais bem representada por dois nomes bem conhecidos. A agricultura nos Estados Unidos é uma das prioridades do governo, recebendo vários incentivos que ajudam na manutenção de seu desenvolvimento. O país é o maior produtor de excedentes do mundo, possuindo um sistema de prioridades para o abastecimento interno e não para as exportações. A produção é feita em zoneamento, aproveitando as particularidades climáticas, os cinturões produtivos, é empregada uma elevada mecanização na produção. São destaques também os sistemas de transporte intermodais, ligação entre rodovias, ferrovias, hidrovias, etc. Ainda há regulamentação no mercado agrícola pela demanda, bem como uma alta competitividade devido aos investimentos em transportes, armazenamento e subsídios. O protecionismo agrícola nos Estados Unidos é feito através do programa Farm Bill. Já no Brasil, a atividade do setor agrícola é uma das mais importantes da economia brasileira, pois, embora acompanhe pouco mais de 5% do PIB brasileiro, na atualidade é responsável por quase 100 milhões em volume de exportação em conjunto com a pecuária. Segundo dados da Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a produção agrícola no Brasil, portanto, é uma das principais responsáveis pelos valores da balança comercial do país. Ao longo da história, o setor da agricultura no Brasil passou por diversos ciclos e transformações, indo desde a economia canavieira, pautada principalmente na produção de cana-de-açúcar durante o período colonial, até as recentes transformações e expansões do café e da soja. Atualmente, essas transformações ainda ocorrem, sobretudo garantindo um ritmo de sequência às transformações técnicas ocorridas a partir do século XX, como a mecanização da produção e a modernização das atividades. Porém, assim como tudo nesse mundo, essas técnicas não serão as mesmas que daqui a 100 anos, por exemplo. As próximas décadas devem ser de mudanças importantes na distribuição espacial da população global. Até 2030, mais de 90% da população dos países em desenvolvimento, sobretudo na África subsaariana e na Ásia, terá se urbanizado, o que traz implicações importantes em termos de consumo de alimentos, água e energia. O comércio mundial de soja deverá crescer 25%. Ou 36 milhões de toneladas, em 10 anos. A China será responsável por 85% desse aumento. A Índia, por sua vez, será a principal responsável pelo crescimento da demanda por óleo de soja. Milho e algodão também serão demandados em maior quantidade. O contexto mundial e nacional sinalizam positivamente para as projeções de continuidade do crescimento da produção agrícola do Brasil. Em 2027, espera-se que o Brasil produza acima de 290 milhões de toneladas de grãos e o caminho da agricultura tem sido o incremento tecnológico. Essa tecnologia engloba tanto a produção de insumos agrícolas, agrotóxicos, fertilizantes e etc., quanto a mecanização agrícola e o uso da biotecnologia. Hoje em dia, há uma enorme utilização dos sistemas de informação geográfica, SIG, os quais os especialistas têm chamado de agricultura de precisão. Dentre os desafios para a agricultura estão principalmente a questão ambiental e a segurança alimentar. Nesse contexto é que o debate entre a biotecnologia, transgênicos e a agricultura orgânica ganha força. A biotecnologia, há tempos, é uma realidade em todas as partes do planeta, pois consiste em desenvolver técnicas e tecnologias de melhoramento genético de organismos vegetais para sua melhor adaptação a um tipo de clima, solo, relevo e outros tipos, como também pretende desenvolver o melhoramento do manejo do solo a fim de garantir uma melhor produtividade da lavoura. A biotecnologia começou a produzir sementes modificadas em laboratórios, os chamados transgênicos. Causador de muita polêmica, o uso dessa tecnologia ainda vai ser alvo de debate por muito tempo. A agricultura orgânica torna-se quase inviável em produção de larga escala. Apesar dos inúmeros benefícios à população, aos recursos naturais, ao controle dos ecossistemas, ela ainda não é viável para a segurança alimentar da população, pois seus custos são elevados e os resultados não são pragmáticos. Há que se considerar também que a estrutura fundiária é importante para a consolidação da agricultura orgânica. No caso do Brasil, um país dominado pelo latifúndio, sua expansão e consolidação fica muito mais difícil. A agricultura no futuro é incerta, mas sabe-se que a tecnologia
é que dominará o seu cenário, tanto a biotecnologia quanto a mecanização do campo. O processo de automação já se iniciou na agricultura faz tempo e o potencial dessas tecnologias para a agricultura é imenso. Um veículo autônomo é capaz de realizar diversas operações da lavoura sozinho, desde plantio, adubação e pulverização até a colheita. Os veículos autônomos conseguem trabalhar com grande precisão, não necessitam de um operador dentro da cabine e não precisam parar para descansar, como ocorreria com um modelo guiado por humanos. Entenderam agora? Ah, agora tudo faz sentido. Realmente, agora? Agora faz sentido. Realmente. Muito sentido. Totalmente. Exatamente. Totalmente sentido. Exatamente. Nossa, agora? Tá tudo na cara. Realmente é um bom ponto, mas será que eles entenderam? Agora a gente vai ver se vocês prestaram atenção. Alô, Lucas? Alô, Lucas? Tá com as perguntas aí? Pode começar.